Olá, pessoal. Vamos estar vendo hoje o manejo das arboviroses para a unidade de pronto atendimento, tá certo? Você que trabalha na unidade de pronto atendimento. Então, vamos começar com dengue. Então, é importante que você saiba que a dengue é uma doença que tem um período de incubação médio entre 4 a 10 dias, com uma variação de 3 a 14 dias, que vai exatamente do período entre a picada do mosquito Aedes aegypti, contaminado, até o início dos sintomas. E, normalmente, os sintomas da dengue duram de 2 a 7 dias. Mas quando complicam, então todo paciente que vai que chegue na UPA, a gente vai ver que tem, claro, além de sinais de alarme, choque, como vão ser demonstrados, mas que tem um período já que ultrapassa 6, 7 dias de doença, do início da doença, a gente sempre vai ficar muito atento para as complicações. Por quê? Porque normalmente o paciente resolve a dengue em 2 a 7 dias, tá certo? Muitos indivíduos com dengue podem se apresentar até somente com febre isolada. Então, febre isolada e, às vezes, um discreto rastro que já não está presente pode ter sido tudo aquilo que o indivíduo teve, tá certo? Mas é claro que a gente vai ver a dengue clássica, você tem outros sintomas. Mas nas situações de epidemia, de surtos, onde você, na sua cidade, está tendo dengue, um paciente é suspeito para dengue se ele apresenta pelo menos um quadro febril ou apresentou um quadro febril específico sem achados segmentares. O que é isso? Ele não tinha dor de garganta com infiltrado, com a faringite, por exemplo, purulenta, ele não tinha tosse com infiltrado radiológico, nem uma tosse produtiva, ele não tinha dor a urinar, ele tinha, na verdade, teve uma febre associada a dores do corpo, a dor retroorbitária e o rastro cutâneo. E as crianças com menos de 15 dias, elas muitas vezes apresentam um quadro febril também pouco específico, tá certo? É um quadro febril, às vezes, sem achados segmentares, que pode ou não ser acompanhado por exantema, tá certo? Então, ficar atento para isso. O mecanismo fisiopatológico na dengue, ele decorre da lesão endotelial direta pelo vírus, tá certo? Então, o vírus, ele penetra no endotélio vascular, ele se multiplica no endotélio vascular. Então, essa é a lesão fundamental. Penetração direta do vírus e, secundariamente, lesão do próprio endotélio também, não é? Lembrar que o endotélio é o que reveste os vasos sanguíneos, tá? E lesão secundária desse endotélio por produção de anticorpos que reagem com o endotélio vascular, então lesando mais ainda e aumentando a permeabilidade desse endotélio, lesão pela produção de TNF-alfa pelos macrófagos e quimiocinas pelos mastócitos, produção de várias citocinas por monócitos que levam ao aumento da permeabilidade vascular endotelial, com consequente extravasamento de líquido intravascular. Imagina um endotélio que você tem, então, ali um vaso sanguíneo está levando água, está levando proteína e está levando células de defesa, plaquetas e as hemácias, tá certo? Ali dentro, está tudo fechadinho. Você começa a lesar o endotélio, ele começa a aumentar a sua instabilidade entre uma célula e outra. Ele vai permitindo a saída de líquido, ou seja, vai havendo extravasamento inicialmente de água, ou seja, essa água é um soro, tá certo? Tem pouca proteína. No entanto, se a lesão é maior, não somente sai o soro, mas saem proteínas, ou seja, sai o plasma. Essas proteínas vão puxar mais água para o terceiro espaço, tá? Porque está saindo de dentro do vaso. Se aumenta mais ainda a lesão, vão sair células. Então, vão sair plaquetas, que vão fazer as petequias, vão sair células do sistema imune, tipo monócitos e linfócitos, e no final, vão sair as hemácias, que são células maiores, tá certo? Então, à medida que o dano vascular progride, maior é o extravasamento, com consequente saída de proteínas, que vão levar, que isso vai levar a hipoproteinemia, baixa de albumina, levando a edemas. Então, a gente vê muito isso no paciente com dengue. Edema, de muitas vezes, de membros inferiores, um edema mais duro, por conta dessa saída de líquido. Saídas de hemácias, tá certo? Que acaba levando a sangramentos, e petequias também, que vão saindo e vão fazendo vão saindo hemácias que acabam levando as petequias que a gente vai ver na pele, e sangramentos claros. Então, muitas vezes o paciente ele referiu que ele teve um sangramento nasal. Uma paciente do sexo feminino que teve uma menstruação recente, ela diz que a menstruação está voltando, mas não é que a menstruação está voltando, é que ela está tendo sangramento pela vagina.
Isso vai reduzir progressivamente o conteúdo intravascular. Se você está saindo líquido de dentro do vaso sanguíneo, você vai aumentando o hematócrito e vai tirando o líquido aí de dentro. Então, o organismo vai compensando. Mas isso, se não tiver uma compensação adequada, vai levar o paciente a choque e a hemorragia. Por isso, a chamada dengue hemorrágica. Então, o fenômeno é lesão endotelial direta pelo vírus da dengue, aqui DV quer dizer vírus da dengue, então o vírus da dengue infecta as células endoteliais, lesiona essas células e vai fazendo com que haja a saída de soro e plasma. As células inflamatórias, monócitos e linfócitos, vão produzindo citocinas, quimiocinas, que vão agredindo também o epitélio endotelial, mais extravasamento. Com isso, você tem a saída de células do sistema imune e, finalmente, células hemácias, que são células vermelhas. Essas hemácias, então, vão formar as petequias e vão gerar sangramentos no corpo, tá certo? Então, tudo isso aqui decorre exatamente do extravasamento. Então, a gravidade da dengue é proporcional ao grau de vazamento pelos vasos. Se for pequeno o vazamento, sai soro. Se for maior, saem proteínas, plasma. Se for maior ainda, saem células. E se for maior ainda, saem as hemácias. Então, dengue é uma doença de vazamento. E o médico, nós temos que ser bons encanadores, tá certo? Aqui está o Aedes aegypti, que contaminado transmite a dengue. Então, na dengue clássica, os pacientes com dengue clássica apresentam-se com pródromo, geralmente de calafrios, que caminha rapidamente para o indivíduo fazer febre alta, que começa de início geralmente súbito, 39, 40 graus, cefaleia retroorbitária, dores musculares intensas, então o que vai marcar aqui é dores musculares, e articulares secundariamente. Então, a dor articular na dengue ela é muito secundária, transitória, náuseas, linfadentopatia e esse exantema, que é um exantema cutâneo, inicialmente maculoeritematoso, mas que pode depender do extravasamento vascular, ficar um exantema petequial ou morbiliforme, que parece com o sarampo, aquele rache extremamente extenso, grosseiro, morbiliforme. Além disso, o paciente tem muitas vezes rubor facial. Esse exantema pode levar 2 a 3 dias, mas em algumas situações pode durar até 5 dias, além dos quadros inespecíficos de cefaleia, dores musculares, etc. Então, geralmente, o paciente com dengue clássica, ele tem esse início abrupto de cefaleia, com febre alta, rache cutâneo, maculoeritematoso, que podendo caminhar para um rache semelhante ao sarampo, ou petequial, e os sintomas todos, eles geralmente vão se resolver em até 5 a 8 dias. Então, esse paciente acima de 8 dias com sintoma é um paciente preocupante, tá certo? Então, esse é o paciente que pode, então, persistindo com sintomas a partir do 7º, 8º dia, ele já indicar que o paciente está tendo quadros mais graves da doença, que ocorre numa minoria. A gente vai ver que os sinais de alarme eles são fundamentais para que a gente possa exatamente triar esse paciente que vai evoluir de uma forma mais grave e a gente tem tempo de intervir. O sinal de alarme, como o nome diz, é um sinal que alarma para a possibilidade de complicação na dengue. Ele não representa dengue grave, tá certo? O sinal de paciente com sinal de alarme não é paciente com dengue grave, mas ele está no caminho para chegar a dengue grave. Então, você, quando receber na UPA o paciente com sinal de alarme, seja porque a unidade básica encaminhou para você, seja porque esse paciente entrou direto pelo pronto atendimento e você atendeu esse paciente, é fundamental que você avalie a existência de sinais de alarme no paciente. Se tiver sinal de alarme, ele tem que ficar na unidade de saúde, tá certo? Esse paciente não pode ter alta. Você vai ter que hidratá-lo com solução cristalóide para, nas próximas 24 a 48 horas, avaliar se esse paciente está melhorando e vai poder ter alta, ou se esse paciente vai ter que ser transferido para uma unidade de referência. Sinal de alarme, ele tem que ficar na unidade, ele não pode ter alta, tá certo? E ele tem que ter hidratação venosa. Por quê? Isso está relacionado ao aumento da permeabilidade capilar, que aponta para um curso mais grave da doença. E deve servir como luz de alerta para o manejo clínico apropriado. Então, aqui é um paciente com rache morbiliforme. E quais são os sinais de alarme? Então, primeiro,
Dor abdominal intensa, referido à palpação e contínua. Por quê? Porque o paciente está tendo extravasamento de líquido. Esse líquido está indo para o abdômen. Isso dá muita dor. Isso irrita a superfície interna abdominal, tá certo? Do peritônio, e dá muita dor. Então, esse paciente tem que ficar na unidade, ele tem sinal de alarme. Outro sinal de alarme são os vômitos persistentes. Não é um vômito ocasional ou 2 vômitos. É um paciente que está tendo vômito persistente. Ele tem 3, 4, ele chega na unidade vomitando, continua vomitando. Então, esse paciente frequentemente tem também o quê? Irritabilidade do diafragma por extravasamento vascular. Então, ele precisa receber líquido em quantidade na unidade. Se esse paciente você conseguiu fazer um ultrassom, um raio-x, ele tem ascite, derrame pleural pericárdico, ele tem extravasamento para situações importantes, para cavidades importantes, ele tem que ficar e ser hidratado do ponto de vista endovenoso. Paciente que estava em casa e que refere que levantou e caiu, teve uma lipotímia, ou ele teve tontura, ficou com os olhos vendo tudo escuro, ele teve uma hipotensão postural. Isso já mostra que o conteúdo intravascular está sendo insuficiente, não está conseguindo compensar a alteração de pressão que acontece quando você se levanta e a coluna de sangue ela desce pela gravidade. Você palpou o abdômen, esse paciente não tinha doença hepática ou não tem doença hepática, e ele está com hepatomegalia, isso mostra infiltração de líquido no fígado. É um sinal de alarme, assim como sangramento de mucosas, ou o paciente apresentar uma letargia ou irritabilidade muito importante, porque isso mostra já alteração dos níveis de consciência, muitas vezes secundária a alterações pressóricas, e o aumento do hematócrito, porque se esse paciente está hemoconcentrado, ele vai acabar fazendo processo clínico de um desses sinais de alarme. Então, isso já representa também um sinal de alarme no sentido de que um hematócrito acima de 50% no homem ou acima de 45% na mulher, ele já vai indicando a gravidade em potencial. Então, ele é um sinal de alarme. E, obviamente, se você não corrigiu ou se o paciente não corrigiu o sinal de alarme adequadamente, ele caminha para dengue grave. Aí sim. Então, dengue grave, ela é caracterizada principalmente como manifestação vascular através do choque. Então, ele ocorre quando um volume crítico de plasma é perdido através do extravasamento. Geralmente, isso vai ocorrer a partir do 4º, 5º dia, tá certo? Então, não é logo, geralmente não se espera logo nos primeiros 2, 3 dias, e frequentemente precedido de sinais de alarme. Assim como acúmulos de líquidos com desconforto respiratório. Então, o paciente que tem dengue e está fazendo desconforto respiratório tem dengue grave. Assim como se ele tiver hematemes, enterorragia, sangramentos graves, ele tem dengue grave. Ele tem que ser não só rapidamente atendido, colocado aí dois acessos venosos periféricos, feito hidratação vigorosa, como já solicitar a regulação desse paciente, assim como disfunções orgânicas envolvendo coração, pulmões, rins, fígado ou sistema nervoso central. No entanto, muitas vezes o paciente ele chega na UPA ainda com um choque que não é o choque clássico descompensado, é o choque compensado. Então, essa fase é fundamental que você que está atendendo ele na UPA faça o diagnóstico. Como é que eu faço o diagnóstico? É tranquilo se você procurar pelo diagnóstico. O diagnóstico não vem a você, você vai a ele, tá certo? Então, nessa fase do choque compensado, o doente ele não tem ainda sinais graves do choque, mas ele tem taquicardia, ou seja, o paciente tem frequência cardíaca de 100 para cima, o paciente tem extremidades frias, geralmente são pegajosas, um pulso difícil de você palpar, fraco e filiforme, e a redução da pressão de pulso. O que é isso? A diferença entre a pressão sistólica e diastólica, ela não ultrapassa 20 milímetros de mercúrio, ela é menor do que isso. Ou seja, aquele paciente tem 10/9 de pressão, 9/8, 11/10, geralmente está nessa faixa aí. Então, ele tem menos de 20 milímetros de diferença entre a pressão arterial sistólica e diastólica. Então, esse paciente tem choque compensado. Tem que ser internado, tomar 2 acessos venosos e, vigorosamente, soluções eletrolíticas para ele. Esse paciente frequentemente apresenta-se também taquipneico e oligúrico. Quando você vai perguntar, esse paciente praticamente não urinou nada nas últimas 24 horas. Frequentemente, ele tem 0 de urina, mas pode ter até menos do que 400 a 500 ml por dia. Isso já é uma oligúria significativa para um adulto. Não esquecer, quando você pressiona o haste cutâneo do paciente e solta, fica uma área branquinha, mas essa área branquinha, rapidamente, ela desaparece. Aí você vê que o paciente geralmente tem haste cutâneo. É uma forma de diagnosticar o exantema cutâneo.
No entanto, quando você faz isso, esse hash, essa parte branca, né, quando você aperta o hash cutâneo, você faz dígito-pressão, e essa área branca ela fica mais do que 2 segundos, isso indica que o paciente tem lentidão no enchimento vascular. Assim como a prova do laço, que é outra prova que aponta para aumento da permeabilidade vascular. É você colocar o esfigmomanômetro entre a pressão arterial sistólica e diastólica, no meio das duas, por exemplo, se o paciente está com 10/6, você coloca em 8 a pressão, 8 centímetros de água, deixa a pressão, o esfigmomanômetro nessa pressão durante 2 a 5 minutos e depois desinfla o esfigmo e observa a formação de petecas. Se você tiver 20 petecas para cima numa superfície de 2,5 centímetros quadrados, você tem um aumento de permeabilidade, tem uma prova de laço positivo. Tá? Bom, eu estou na UPA, eu tenho chance de usar o laboratório meu que eu tenho lá. E esse laboratório vai ser muito importante para não só eu ver alguma coisa de maior impacto de gravidade, como também até ajudar no diagnóstico. Por exemplo, o hemograma, é fundamental você solicitar um hemograma. Por quê? O leucograma normal é esperado na dengue, assim como uma leve leucopenia, com monocitose. Então, essa é a regra para dengue no leucograma. E, geralmente, aparecimento de linfócitos atípicos a partir do 3º dia da doença. Hematócrito é muito importante, porque ele pode estar normal, mas se ele estiver elevado, ele já indica hemoconcentração. Lembra que o hematócrito elevado é um sinal de alarme. Então, é importante fazer. Se você estiver na UPA, peça um hemograma. Hematócrito maior ou igual a 50% no homem ou maior ou igual a 45% na mulher, tem relação, não é? Já mostra um grau de hemoconcentração e é proporcional ao grau de extravasamento vascular. É um sinal de alarme, eu tenho que manter na unidade e fazer hidratação venosa. A proteína C reativa na dengue, a gente espera que ela seja menor do que 50 miligramas por litro ou 5 miligramas por decilitro. Proteínas C reativas maiores do que isso geralmente indicam gravidade, de que o paciente vai evoluir com maior gravidade. Assim como as plaquetas, que geralmente vão dar para a gente, né? Você lembra que as plaquetas não estão em sinal de alarme. A gente não tem que se preocupar com plaqueta se ela não tiver para fazer a féris de plaqueta, a plaqueta tem que estar abaixo de 20 mil, tá certo? Então, para você, a plaqueta vai servir muito mais para o diagnóstico, porque quase todo paciente com dengue tem plaquetopenia e frequentemente menor do que 100 mil. E as transaminases também. Se eu tenho transaminases aumentadas, geralmente até 5 vezes, mas pode chegar até 10 vezes, elas geralmente fazem parte do diagnóstico da dengue. Agora, é importantíssimo na UPA eu pedir um tempo de protrombina, porque a largada tem diretamente relação com distúrbio de coagulação, assim como a função renal, sódio, potássio, ureia, creatinina, para eu ver como é que está a função renal desse paciente. Na curva de tempo do paciente com dengue, geralmente nos primeiros dias ele tem febre alta, que cai a partir do 4º, 5º dia. Ele vai desidratando nesses primeiros 3 dias. E aqui, no 4º, 5º dia, que geralmente ele tem choque e sangramento, ou seja, ele tem sinal de alarme e sinal de gravidade. Então, você vai esperar que esse paciente com dengue ele vai piorar geralmente a partir do 4º, 5º dia de doença, onde ele vai ter hemoconcentração, ele vai ter choque, vai ter sinal de alarme, tá certo? É aqui que o hematócrito sobe, geralmente entre o 4º e o 7º dia, e as plaquetas caem, tá certo? Então, é aqui que você vai estar atento para fazer todas as medidas que você tem que fazer. Para você, vai chegar frequentemente pacientes do grupo C, pacientes para atendimento com urgência, ou no grupo D, que são pacientes com emergência, necessitam de atendimento de emergência. Pacientes, então, que têm sinal de alarme, ou seja, pacientes com sinais de alarme, que aqui está abreviado como DCA, e pacientes com dengue grave, está abreviado aqui com DG. Então, pacientes com sinal de alarme ou dengue grave devem ser hospitalizados, tá certo? E manejados de forma vigorosa em relação ao aporte hidroeletrolítico. A reposição volêmica, ela começa, no mínimo, já de início, né? O ideal é que a gente pegue 2 acessos venosos, tá? Para a gente ter, se perder um, a gente ter outro, tá? 2 acessos periféricos, e já faça solução de soro fisiológico ou ringer lactato, inicialmente em 10 ml por quilo por hora, mas pode, a depender do paciente, 20 ml por quilo a cada 20 minutos. Tá? Então, você vai ter que estar monitorando o seu paciente para ver o grau de extravasamento vascular, de gravidade desse paciente, para que você comece, então, o uso de soro fisiológico ou ringer lactato na faixa de 10 ml por quilo por hora, mas pode chegar até 20 ml por quilo a cada 20 minutos, ou 60 ml por quilo por hora. Tá certo? Ou seja, você pode ir de 10 a 60 ml por quilo por hora para esse paciente. Tá? Tem que estar escutando, para ver se esse paciente, especialmente ter muito cuidado do paciente com disfunção renal ou pacientes idosos que tenham uma reserva cardíaca já mais comprometida, certo?
Então, enquanto o paciente tiver sinais de choque compensado ou não, você vai tentar trabalhar aqui, ó, no limite da hidratação, 20 ml por quilo a cada 20 minutos. Por exemplo, no paciente de 70 quilos, isso quer dizer quase 1.500 ml a cada 20 minutos, ou seja, sorão aberto. Então, para isso, você precisa ter 2 acessos com um gelco aí calibroso. Tá? Após a estabilização clínica e hemodinâmica do paciente, pode ser passado, então, para a reposição volêmica da fase de manutenção. Só depois de ele estabilizar, voltar a urinar, ter mais do equivalente a 400 ml de urina por dia, ou seja, geralmente isso aí implica em mais de 1 ml por quilo por hora, tá certo? De débito urinário. Então, só depois dele ter isso, se você consegue monitorar isso através também, você tem exames de sangue lá, você vai pedindo hemogramas seriados a cada 2 horas, porque você vê se o hematócrito desse paciente está sendo normalizado, né? Se ele chegou com hematócrito normalizado, então você vai jogando duro nessa fase de reposição volêmica inicial para quando ele estabilizou pressão, débito urinário e a parte toda frequência cardíaca, né? Esse paciente ele está já mostrando recuperação e estabilização do choque, né? Não tem mais aquelas extremidades frias, pegajosas, tá certo? Então, hematócrito tendendo já ao normal, a gente pode passar para a fase de manutenção, que é de 25 ml por quilo de soro fisiológico ou ringue lactato a cada 6 horas, tá certo? A gente tem que avaliar continuamente a reserva cardíaca do paciente e sinais de sobrecarga hídrica, aquilo que eu falei, principalmente daqueles pacientes idosos e pacientes com comorbidades, tais como desconforto respiratório, o paciente começa com a superidratação, ele começa a ter desconforto respiratório e taquipneia, a gente tem que reduzir a hidratação, sinais de insuficiência cardíaca congestiva, especialmente em pacientes idosos acima de 60 anos ou naqueles que têm comorbidades. Se ocorrer esses sintomas, a gente tem que reduzir a velocidade de infusão da solução cristalóide, tá certo? Introdução de drogas vasoativas, se apesar da reposição volêmica vigorosa, o paciente ainda se mantiver hipotenso ou instável hemodinamicamente. Então, se você tiver como fazer isso, então você mantém a hidratação importante, mas muitas vezes o paciente já começa a ter sinais de sobrecarga hídrica, e você pode começar a instituir dopamina ou noradrenalina. Geralmente, a noradrenalina a gente começa com 0,05 microgramas por quilo por minuto, tá certo? E aí vai fazendo o aumento no monitoramento que a gente tem que colocar esse paciente em monitoração não invasiva, tá certo? A gente tem que ter um acesso venoso desse paciente, tá? Já antes, e especialmente, se ele for precisar de drogas vasoativas, a gente tem que pensar em passar um acesso venoso central. Então, ele tinha um acesso venoso periférico, 2, mas vai precisar de droga vasoativa, a gente já vai buscar um acesso venoso central para colocar as drogas vasoativas, tá certo? Monitorar o débito urinário através de catéter vesical demora, enquanto o paciente tem necessidade de posição volêmica vigorosa ou ativas, e não precisou mais de reposição volêmica vigorosa, está com débito urinário bom e não tem mais necessidade de droga vasoativa, eu tenho que retirar o catéter vesical de demora, senão esse paciente vai ter infecção, vai ter outras complicações. Então, ele não precisa mais, eu tiro o catéter vesical de demora o mais rapidamente possível. Se o paciente tiver hemorragia, eu posso fazer transfusão, né, fazer de concentrado de hemácia, que vão ser feitos 10 a 15 ml por quilo por dia, o sangue total, na presença de coaguloplasma do plasma fresco, na dose de ml por quilo, vitamina A venosa de 1 unidade a cada 5 a 10 quilos, e solicitar um laboratório não só e proteína C reativa, mas também com VHS, sódio, potássio, ureia, creatinina, assim como as enzimas hepáticas e as provas aí de coagulação. Solicitar os exames confirmatórios de dengue, então é importante solicitar sorologia com NS1, tá? Então sempre a gente deve pedir a sorologia para dengue com NS1 e a raio-x de tórax e ultrassom de abdômen para avaliar os derrames cavitários, ascite, derrame pleural. Então, aqui, ó, dá para a gente ver bem. Então, paciente, né, tem com sinais de alarme, né? Então, tem sangramento vaginal, gengival, lipotimia, sinais de alarme. Ele vai ter internação em unidade aberta, iniciar com soro fisiológico, o Ringer na dose de 10 ml por quilo por hora, pode chegar até 60 ml por quilo por hora, até estabilização, hemodinâmica de 20 ml por hora, certo? Se esse paciente tiver sangramentos
moderados ou intensos, ou seja, tiver com dengue grave, tá, pulso menor que 20, disfunções orgânicas, prioritariamente, eu devo começar a tratar ele na unidade aberta, na UPA, mas já peço regulação para uma unidade fechada, para uma unidade de terapia intensiva. De qualquer forma, enquanto estiver na UPA, eu já faço o soro fisiológico ou ringer lactato a 60 ml por hora em 2 acessos venosos periféricos, tá certo? Vou fazer todas aquelas outras situações que forem necessárias, droga vasoativa, eu passo a catéter central se necessitar, introduzo noradrenalina se o paciente, apesar de ação vigorosa inicial, ainda tiver disfunção, e vou monitorando o débito urinário, né? A noradrenalina, ela começa geralmente com 0,05 microgramas, microgramas por quilo por minuto, podendo incrementar até que haja estabilização. Aqui, dengue com sinal de alarme somente, eu faço a inserção de 1 a 2 acessos periféricos, somente da sonda vesical, se for necessário, por o menor período possível, e sempre monitorização, e somente monitorização não invasiva. Então, é líquido e monitorizando de forma não invasiva com acessos periféricos. Se o paciente tem dengue grave, vai precisar de drogas vasoativas ou transfusões de sangue, eu tenho que passar um acesso central. Então, além dos acessos periféricos, eu avalio a introdução de catéter venoso central, catéter vesical urinário, oxigênio nasal, se o paciente necessitar, intubação orotraqueal, se houver sinais de insuficiência respiratória, e monitorização não invasiva, e faço também todo o encaminhamento para a regulação desse paciente para a unidade fechada. Okay? Então, dengue é isso. Chikungunya, para nós da UPA, né, o nome chikungunya ele deriva de uma palavra em Maconde, é um dialeto de um grupo étnico que vive no sudeste da Tanzânia e norte de Moçambique, significa aqueles que se dobram, descrevendo a aparência encurvada de pacientes que sofrem de múltiplos grupos articulares com dor, e o paciente geralmente se dobrando. Ele é um vírus da família do Tolgaravírida, do gênero alfavírus, então não tem nenhum cruzamento de sorologia de nada com dengue. Dengue é um flavivírus. Foi isolado em 1952 na Tanzânia pela primeira vez, ocorrendo vários surtos na África e na Ásia. Em 2004, um surto gigante que levou a quase 500 mil casos de chikungunya, e em outubro de 2013 esse vírus foi introduzido no continente das Américas, pelas ilhas do Caribe, e a partir de 2014 no Brasil, por Feira de Santana, a cepa leste centro-africana, e pelo Oiapoque, a cepa asiática, tá certo? A maioria das pessoas, até 70%, desenvolvem sintomas clínicos. O período de incubação é de 3 a 7 dias, mas varia de 1 a 12 dias. A viremia pode chegar até 10 dias, e geralmente se inicia 2 dias antes dos sintomas. E chikungunya tem 3 fases. A fase aguda, que varia de 7 a 10 dias, a de 10 dias até 3 meses, e a fase crônica acima de 3 meses, baixa letalidade, 1 em cada 1000, e aqui a gente vai trabalhar mais com a fase aguda, que pode complicar. Então, o quadro, geralmente, de chikungunya, ele começa frequentemente também com febre alta, também de início súbito, 38, 39, mas rapidamente envolve as articulações de forma intensa. Então, ele é bem diferente da dengue e da zika, porque em chikungunya não tem brincadeira. Começa com dores articulares muito intensas e acometendo várias articulações simultaneamente, né? Temporalmente, você começa com dor no ombro, depois no cotovelo, nas mãos, nos pés, nos joelhos. Então, o envolvimento é rápido, é poliarticular, dá dores muito intensas. Então, isso é que vai chamar a atenção para o quadro clínico epidemiológico de chikungunya. Aftas na boca também é uma coisa que chama atenção. A gente não vê isso em dengue e nem em zika. Tem aftas na boca em chikungunya, e dor de cabeça também pode acontecer com chikungunya, assim como dor retroorbitária, assim como racho cutâneo, também pode confundir com dengue, mas o envolvimento articular intenso, poliarticular, é que faz a diferença clínica, tá? Nessa fase, o paciente pode ter dificuldade de se alimentar, pode perder líquido, pode chegar desidratado na unidade, então a gente vai ter que fazer a mesma coisa que a gente faz com dengue, né? Hidratá-lo vigorosamente, e muitas vezes tem dificuldade de locomoção. Às vezes é um ping-pong, por quê? Os pacientes têm muita dor, então não adianta dar só prescrição de dipirona para esse paciente. Às vezes ele precisa de tomar pré-gabalina, a gente deve iniciar com a dose geralmente pela metade, 37,5, e aí dobra à medida que o paciente vai tendo tolerabilidade, começa à noite, 37,5, e aí vai fazendo 37,5 de 12 em 12 horas, tá certo? Pode associar mitriptilina à noite para melhorar a dor, tomar dipirona, e pode até usar corticosteroides em doses baixas, né, já nessa fase, 10 a 20 miligramas, e a gente deve evitar o uso nessa fase de anti-inflamatórios não hormonais. Para pacientes idosos, hipertensos, diabetes e renais crônicos, os pacientes têm que ser observados com atenção na unidade, na UPA. Então, pelo menos ficar na UPA
6 horas, pedir uns exames de sangue, como a gente pede para dengue, hemograma, VHS, PCR, a função renal e hepática, tá certo? Para a gente observar esses pacientes. A grande maioria dos pacientes com chikungunya apresentam febre de início súbito, poliartralgia intensa migratória, que caminha muitas vezes para artrite também, cefaleia e mialgia, tá? Mas é importante a gente ter atenção para as aftas. Então, aqui está um rash macroeritematoso para de chikungunya. Quando você olhar esse rash que caminha para descamação intensa, esse rash descamativo, chama atenção para a chikungunya. Dores articulares, o paciente muitas vezes não consegue levantar a mão. As articulações, elas assumem esse aspecto. Nem dengue, nem zika fazem isso de forma alguma, nunca fazem isso. Isso aqui é chikungunya. Então, um quadro agudo, febril, agudo, com manifestações articulares dessa monta é chikungunya, tá? Você não está diante de outro quadro. E as aftas orais, certo? Aqui são várias aftas orais que o paciente tem. O laboratório inespecífico, ele ajuda muito pouco. O paciente pode não ter alteração nenhuma, tá certo? Então, um laboratório inespecífico com um discreto PCR, proteína C reativa, pode ou não ter uma discreta trombocitopenia, não é tão frequente quanto a dengue, tá? Então, pode, excepcionalmente, mas não é. Tem geralmente um leucograma normal, algumas vezes pode ter uma leucopenia com linfopenia, mas também não é regra, tá certo? Assim como discreto aumento de transaminases e da PK. Mas isso aí pode ocorrer ou não, tá certo? Então, o laboratório da chikungunya, ele é menos previsível que o da dengue. Para o diagnóstico etiológico, nos primeiros 3 dias, somente com RT, a gente tem que solicitar o RT-PCR, porque o IgM é negativo. Pode PCR também solicitar o IgM, que geralmente o IgM em chikungunya já é positivo, e após o 8º dia, o RT-PCR já não faz muito sentido, mas o IgM você solicita e o IgM geralmente é positivo. Então, o que é importante no paciente que chega com chikungunya e está, primeiro, desidratado, incapaz de... Então, esse paciente não vai ingerir líquidos, ele está desidratado, tá certo? Então, esse paciente desidratado, incapaz de ingerir líquidos, muitas vezes tem alteração do sensório, ele tem aumento de ureia, ele pode estar ou não oligúrico. Então, a gente tem que fazer a reposição de líquido. Você, na UPA, não vai poder mandar esse cara embora para casa, porque esse paciente está desidratado, não consegue ingerir líquido, ou esse paciente tem alteração de sensório, ou esse paciente está com aumento já de ureia, tem alguma disfunção aí mostrando já também, assim como está o oligúrico. Às vezes um parente fala, esse paciente aqui, esse vovô está aqui, tem um dia que ele não faz, ele não urina. Então, para esses pacientes que não têm capacidade de se hidratarem, seja por ingesta, seja porque pela idade, seja pela alteração de sensório, seja porque já estão com a desidratação significativa, a gente tem que hidratar. Então, a mesma coisa, pega 2 acessos periféricos e já começa hidratando naquele esquema da dengue, 10 ml por quilo de soro fisiológico ou ringue lactato na primeira hora, tá certo? Então, isso é o básico. Pode caminhar, mas geralmente não caminha para aquela hidratação intensiva de 25 ml por quilo, 20 ml por quilo por 20 minutos, a cada 20 minutos, tá certo? Ou seja, 60 ml por quilo por hora. Mas, normalmente, você vai começar com isso aqui, 10 ml por de soro fisiológico ou ringue na primeira hora, vai podendo aumentar a depender do débito urinário, das alterações de sensório que normalizam e também do hemograma que você deve fazer e ver se esse paciente não está hemoconcentrado. Esses pacientes, frequentemente, vão ficar em leito de observação até um mínimo de 48 horas. Então, geralmente, é isso que você espera. No entanto, você tem que estar atento para, se esse paciente se mantiver isso, você não conseguiu corrigir isso nas primeiras 6 a 12 horas, a capacidade dele de ingerir líquidos e normalizar a hidratação, ele voltar a ter um sensório normal, tá ativo, foi só realmente por conta da hidratação, resolveu as alterações de ureia e está bastante já com débito urinário muito bom, se isso se resolveu nessas primeiras 6 horas a 12 horas, esse paciente está estável e tem condição de continuar tomando líquido em casa, ele pode ter alta. No entanto, se ele ainda, nas primeiras 6 a 12 horas, se mantém com esse quadro, esse paciente tem que ser admitido, então você vai ter que regular esse paciente para internação, tá certo? E esse paciente, outros tipos de pacientes que frequentemente também vão precisar de observação na UPA para, talvez, ficarem serem internados, seja na própria unidade de pronto atendimento, se ela puder, ou ser transferido para outra unidade, são aqueles pacientes diabéticos descompensados a diabetes. Então, um paciente com chikungunya que está descompensado mostra que ele está com uma alteração que geralmente é multissistêmica. Então, esse paciente tem que ficar na unidade, tem que ser hidratado e tem que ser compensado a diabetes.
Paciente cardiopata que apresente alterações graves no eletrocardiograma ou com sintomas clínicos, tais como falta de ar e dispneia. Também precisa para estabilizá-lo. Pacientes com distúrbios neurológicos, tá certo? Ele se mostra confuso, a gente tem que normalizar esses pacientes e aí frequentemente precisam de internação acima de 24 horas. Paciente que tem convulsão, nem se falar. Então, é o paciente que já tem, inclusive, já em regulação, que ele pode estar fazendo um quadro de encefalite pelo vírus da chikungunya, assim como aqueles pacientes que têm disfunção renal, ou seja, creatinina acima de 1,2, tempo de protrombina abaixo de 70 ou plaquetas abaixo de 50 mil. Se o paciente com chikungunya apresentar também esses sintomas, ele tem que ser internado, tem que ser intervido. Dor abdominal intensa, vômitos persistentes, porque esse paciente pode estar tendo, às vezes, co-infecção. A gente já viu paciente com co-infecção, dengue, chikungunya, já viu dengue com zika, já viu chikungunya com zika. Então, muitas vezes não dá para a gente dar o diagnóstico clínico do paciente co-infectado. Então, se o paciente tem um quadro clássico de chikungunya, porque quando ele tem dengue e chikungunya, predomina muito clinicamente os dados de chikungunya. Mas se esse paciente muitas vezes tem aquelas alterações, como eu mostrei para você, abaixo de 100 mil, transaminases bem alteradas e hemoconcentrando, então esse paciente provavelmente não tem só chikungunya, ele pode estar co-infectado, chikungunya e dengue. Então, se ele apresenta aqueles sinais de alarme para dengue, eu tenho que entender isso como um sinal de alarme aqui também, tá certo? Então, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, hipotensão arterial ou petequias, alterações de desglicêmicas, como hiperglicemia ou hipoglicemia, tem que ser internado e eu tenho que hidratar ele naquela forma que eu faço para dengue, tá? Na admissão, é importantíssimo o acesso venoso periférico, tanto para dengue quanto para chikungunya, de preferência 2 acessos. Você vai colocar um catéter nasal, um fluxo de 3 litros, se for necessário, tanto no paciente com dengue ou chikungunya. Não esquecer de fazer Ringer ou soro fisiológico, começando com 10 ml, podendo chegar até 60 ml por quilo por hora, que dá mais ou menos 1.500 ml, né? Mas a gente vai fazer isso na proporção do peso do paciente, glicemia capilar, fazendo glicose a 25 se o paciente estiver hipoglicêmico e controlando a glicemia naqueles pacientes diabéticos com insulina. Então, a regulação do paciente diabético na unidade de pronto atendimento é com insulina, não é com metformina ou outra medicação de uso oral, tá certo? A regulação da glicemia no paciente diabético descompensado, na unidade de pronto atendimento ou internado, é com insulina regular, tá certo? E aqui a gente finaliza a apresentação. Obrigado.